Azul mais azul que o índigo. Uma analogia citada diversas vezes por Nichiren Daishonin em seus escritos é a do azul mais azul que o índigo. Trata-se de uma expressão mencionada em uma antiga literatura chinesa, inclusive por Tiantai na obra Grande Concentração e Discernimento, com base em um fenômeno da natureza. A tinta azul para tingimento de tecidos era produzida a partir da planta do índigo, ou anil. Disse que quando o tecido era tingido repetidas vezes com tal tinta azul, sua tonalidade se intensificava cada vez mais a ponto de ficar mais escura que a cor original do índigo. Essa analogia é utilizada não só para indicar o constante aprimoramento da fé, fortalecendo-a cada vez mais, como também para mostrar a importância de os sucessores se desenvolverem, tornando-se melhores que os antecessores, como o azul mais intenso que o índigo. Trecho do escrito: A supremacia da lei. Independentemente do homem com quem você vai se casar, se ele for um inimigo do Sutta do Lótus, não deve segui-lo. Fortaleça sua determinação mais do que nunca. O gelo se forma a partir da água, porém é mais frio do que ela. A tinta azul origina-se do índigo, mas quando utilizada para tingir algo repetidas vezes, a cor resultante fica ainda mais intensa do que a própria planta do índigo. O Sutta do Lótus é sempre o mesmo, mas se você fortalecer sua determinação constantemente, sua cor será mais forte que a das outras pessoas e receberá mais benefícios que elas. Resumo e cenário histórico. Nichiren Daishonin escreveu essa carta em Minobu, no 8º mês do primeiro ano da era Kenji, 1275, e enviou-a a Oto, filha de Nichimyo, firme seguidora que vivia em Kamakura. Apesar de ter sido endereçada a Oto, obviamente ela foi escrita para a mãe dela, a quem Daishonin havia nomeado como Venerável Nichimyo, numa carta datada do 5º mês de 1272. Nada se sabe praticamente sobre Nichimyo, além do fato de que, acompanhada da filha, Oto, ela visitou Nichiren Daishonin enquanto ele estava exilado na ilha de Sado. A viagem a Sado era perigosa e Daishonin ficou realmente impressionado com a fé resoluta de Nichimyo. No trecho aqui apresentado, Nichiren Daishonin faz uma paráfrase de uma passagem contida no famoso clássico chinês e incentiva Nichimyo a fortalecer a fé ainda mais para que ela obtenha maior vitalidade e boa sorte. O título dessa carta origina-se de uma passagem contida em Anotações sobre o Sutta do Nirvana, que diz: Nosso corpo é insignificante, mas a lei é suprema. Deveríamos dar a vida para propagar a lei. Daishonin declara que, independentemente das pessoas o odiarem e o perseguirem, pela razão de a lei ser suprema, ela será infalivelmente propagada. Assim, ele complementa dizendo que, após sua morte, tanto seus restos mortais como as pessoas que o apoiaram serão respeitados. Explanação do presidente da SGI. Fortalecer várias vezes a determinação multiplica os benefícios. A fé na lei mística serve de bússola para navegar pelos mares bravios da vida e da sociedade. Vivendo na era corrompida dos últimos dias da lei, o mais importante de tudo é não sermos dominados pelas influências negativas, mas sim fazermos da fé o centro da nossa vida diária e de nossa existência. Nichiren Daishonin diz a Nichimyo que, independentemente daquele com quem ela se case, não deve segui-lo nas questões da fé, se o cônjuge se opuser aos ensinamentos do Sutta do Lótus. Isso porque a verdadeira felicidade escapará eternamente de nós se perdermos de vista o caminho correto da fé. A seguir, solicita a ela que fortaleça mais do que nunca sua determinação na fé. Por isso, desenvolver uma base ainda mais forte na fé é a suprema fonte da vitória. Daishonin cita exemplos do mundo natural. O gelo é a água congelada, mas é muito diferente da água em termos
de suas propriedades de dureza e frieza. A tintura azul, por sua vez, origina-se das folhas da planta de índigo. No entanto, o tecido ou o fio, embebido várias vezes nessa tintura, ficarão com uma tonalidade de azul muito mais profunda que a cor original das folhas da planta de índigo. Traçando um paralelo com esses fenômenos, Nichiren Daishonin escreveu: o Sutra de Lótus é sempre o mesmo, mas se você fortalecer sua determinação constantemente, sua cor será mais forte que a de outras pessoas e receberá mais benefícios que elas. Conforme essas palavras, por meio da fé cada vez mais forte, desfrutaremos energia e vibração ainda maiores, tanto mental quanto fisicamente. Ao mesmo tempo, o benefício se manifestará ainda com mais clareza em nossa vida. Fortalecendo nossa fé repetidamente, conseguimos manifestar dentro de nós o estado de Buda, que é indestrutível como o diamante. Ao reafirmarmos continuamente o comprometimento com a fé, nossa existência transitória fica enfeitada com os eternos e indestrutíveis tesouros de eternidade, felicidade, verdadeiro eu e pureza. Fortalecer constantemente nossa fé torna-se a chave para estabelecer essa condição de vida. Portanto, fortalecer sua determinação constantemente significa perseverar na prática budista. Significa não temer os obstáculos, ou melhor, empregar os obstáculos como impulso para reunir uma fé cada vez mais forte e polir ainda mais a vida. Embora pratiquemos o budismo Nichiren e tenhamos abraçado a fé no mesmo Sutra do Lótus, a lei mística, e no mesmo Gohonzo, é a força da fé de cada um de nós que determina o resultado. Quanto mais forte a fé, maiores serão os benefícios que desfrutaremos e mais ampla e satisfatória será a condição de vida que alcançaremos. Cientes dessa verdade, os membros no mundo inteiro estão mostrando uma maravilhosa prova real da força da fé. Por meio dos escritos, Nichiren Daishonin pede aos seus seguidores que se apliquem incessantemente em moldar sua fé. Ele diz, por exemplo, a Shijokingo: fortaleça sua fé mais do que nunca. O Senhor deve reunir o grande poder da fé. Ele também elogiou a monja leiga de Kubo por sua fé cada vez mais forte, incentivando ao mesmo tempo a monja leiga de Ueno para se empenhar com atitude ainda mais séria e sincera na fé. Dessa forma, Nichiren Daishonin insiste aos seguidores de fé exemplar que continuem a fortalecer ainda mais a determinação deles. Em outras palavras, a disposição de continuar a se empenhar ainda mais arduamente é a essência da fé, bem como a chave mais fundamental para a prática do budismo Nichiren. Tanto Nichiren Daishonin como Sakyamuni empenharam-se com um comprometimento firme e sempre renovado, vivendo com espírito de luta até o fim. Podemos dizer o mesmo de Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda, os dois primeiros presidentes da Soka Gakkai. E agora quero ensinar esse espírito essencial da fé aos meus discípulos. A vida, em certo sentido, é uma constante batalha contra os impasses. Enquanto estivermos vivos e continuarmos a desafiar a nós mesmos, estaremos destinados a nos aproximar de difíceis obstáculos que bloqueiam o nosso caminho. Se a vida fosse sempre uma navegação tranquila e se nunca tivéssemos contratempos, isso seria sinal de estagnação. Em minha juventude, recordo-me de quando os negócios de Toda Sensei enfrentaram uma grave crise financeira. Naquela época, trabalhei desesperadamente para resolver a situação. Ao observar quanto eu estava exausto em razão dos meus esforços, Toda Sensei disse-me estas sinceras palavras de incentivo. A fé é uma batalha sem fim contra os impasses. É uma batalha entre o Buda e as funções malignas, entre as forças positivas e negativas. É por isso que dizemos que budismo é vitória ou derrota. Às vezes, sentimos-nos tolhidos ou num impasse na vida. Mas é exatamente quando estamos sem saída que nossa fé é testada. Esse tipo de ocasião representa um momento decisivo para conquistar a vitória. O importante é sempre manter o pensamento focado no avanço. Por fim, o desafio de triunfar sobre os obstáculos se tornará a causa para expandirmos nossa condição de vida consideravelmente.
Se nos esforçarmos ativamente para lidar com os nossos problemas, com certeza conseguiremos mudar nosso interior e transformar o karma. Nesse sentido, se ficarmos paralisados em qualquer ocasião, estaremos perdendo a oportunidade de concretizar a vitória. Por outro lado, é a fé cada vez mais forte que nos proporciona a força para derrubar esses impasses. Isso é válido tanto em termos das nossas batalhas individuais quanto nas batalhas empreendidas na sociedade. O impasse que surge no nível da sociedade, da economia ou de um país aponta para uma limitação dos ideais já existentes ou da filosofia que os conduzem ou que os fundamentam. De fato, é em épocas assim que surge uma nova filosofia, e o surgimento de ideias novas e poderosas transforma o impasse em oportunidade para construir uma sociedade melhor. Shakyamuni disse: apressem-se para fazer o bem, restringam sua mente do mal. A mente daquele que é lento em fazer o bem se entretém em fazer o mal. Tudo está diante de nós. Tudo se resume à batalha interior. O que importa é a nossa mente, o nosso coração. Em comemoração dos 30 anos do Dia do Kosen Rufu, no dia 9 de março de 1988, há 35 anos, Ikeda Sensei dedicou o poema O Azul é mais azul que o anil aos jovens de todo o mundo da época, expressando toda a sua expectativa por eles. A seguir, cito um trecho do poema. Meu jovem, não questione se a grandiosa correnteza do Kosen Rufu é ou não uma certeza no curso da história. Questione sim, a todo momento, se possui ou não a paixão de tornar o Kosen Rufu uma certeza em seu próprio coração com o labor e suor de si mesmo. Kosen Rufu é implantar o supremo estado de vida do Buda no coração da humanidade, seguindo o testamento de Daishonin, cobrindo esta grande terra eternamente com o desabrochar exuberante de flores da renascença da vida.